nome é Sandro de Souza, sou diretor de benefícios e administração da Regis. Estou aqui para conversar com vocês, sobre e falar um pouquinho sobre o nosso plano, nosso novo plano, o plano instituído, o Brasília Prev. Esse é um plano que foi criado agora recentemente e ele é voltado para os familiares da família Regis. Então, fiquem atentos nas próximas slides, nós vamos explicar bastante detalhe, muita informação importante aí para você ter a certeza de que é o melhor plano de previdência para a sua família. A primeira pergunta que nós sempre fazemos é por que eu preciso de um plano de previdência complementar? As respostas são simples, Para garantir uma renda melhor no meu futuro, para não pagar imposto de renda sobre os rendimentos das aplicações financeiras na fase de acumulação de recursos, Os recursos são isentos durante toda a fase acumulativa. Para proteger a minha família, a sua família, no caso de ausência, Se você vier a falecer, você deixar um recurso disponível para a sua família por intermédio do plano de previdência e para não depender somente da aposentadoria do INSS, que hoje, infelizmente, no Brasil paga benefícios pouco superiores a um salário mínimo, em torno de R$ 1.400 por mês. Então é muito importante, além de você ter a proteção do INSS ou do RPPS, como nós vamos ver mais adiante, você ter a proteção de um plano de previdência complementar. Antes de nós entrarmos nas vantagens do Plano Brasília Prev, eu acho que é importante nós detalharmos um pouco mais sobre o sistema previdenciário brasileiro. Só lembrando que 27% é a participação do PIB brasileiro das entidades abertas e fechadas de previdência complementar, considerando o total de recursos administrados. Hoje equivale a quase 2 trilhões de reais, ou seja, a previdência complementar tem uma senhora representatividade no Produto Interno Bruto brasileiro. A estrutura do sistema previdenciário brasileiro, ele é oriundo da Constituição de 1988 e ele se subdivide em 3 partes. A primeira parte, mais conhecida, que é o Regime Geral de Previdência Social, conhecido como RGPS, mais conhecido pela entidade que hoje opera o RGPS, que é o INSS. Então, toda vez que a gente está falando de INSS, a gente está falando de RGPS. Ele está baseado na Constituição Federal, no artigo 201. Por outro lado, nós temos o Regime Próprio de Previdência Social, o RPPS, ele também está baseado na Constituição Federal, no seu artigo 40, e ela é conhecida como a Previdência dos Servidores Públicos. Então, e ela é descentralizada, por União, Estados e municípios. Nós temos as 3 instâncias, de Previdência dos Servidores Públicos, e ela é conhecida como RPPS. E no meio desses dois, complementar a esses 2 regimes, nós temos o regime de Previdência Complementar, o RPC. Ele está baseado na Constituição Federal também, no artigo 202, e ele opera no sistema de capitalização, ao contrário dos outros 2 sistemas, dos 2 outros regimes, que operam no sistema de repartição simples. Eu já vou explicar a diferença de cada um deles. Bom, e com relação ao regime de previdência complementar, por sua vez, ele se subdivide em outros 2 sistemas, que é o operado pelas entidades abertas de previdência complementar, as EAPCs, que têm finalidade lucrativa porque são operadas por bancos e seguradoras. E, por outro lado, as entidades fechadas de previdência complementar, que não têm finalidade lucrativa. Por exemplo, a Regis é uma entidade fechada de previdência complementar. Agora, recentemente, vocês devem ter visto aí pela imprensa, no final do ano passado, o sistema, o RGPS e o RPPS sofreram uma mudança significativa, dada pela emenda constitucional número 103/2019, a famosa reforma da Previdência. E nós vamos explicar em detalhes no próximo slide. Mas antes de falar da reforma da Previdência, eu acho que é importante diferenciarmos o sistema de financiamento da Previdência Social no Brasil. Basicamente, existem 2 sistemas. O de repartição simples, que hoje é operado, o RGPS e o RPPS operam nesse sistema de repartição simples, e o sistema de capitalização. A diferença básica de um sistema para o outro é porque a repartição simples ele funciona num sistema de caixa. Então, o dinheiro que entra das contribuições de quem está na ativa paga a aposentadoria de quem já está aposentado.
Esse sistema ele funcionava muito bem até a década de 1990, até os anos 2000, né? Porque você tinha uma relação grande de pessoas que estavam no mercado de trabalho pagando contribuição para quem estava aposentado. Só que com a mudança demográfica brasileira e as projeções dessas mudanças demográficas mostram que nós temos hoje uma situação em que nós temos 8 pessoas na ativa para sustentar a aposentadoria de quem já está aposentado. E assim, nessa situação de 8 para 1, nós já temos uma situação deficitária no regime geral e no RPPS. E essa situação, dado essas mudanças demográficas brasileiras, com o envelhecimento da população, né, a longevidade, o aumento da longevidade e a diminuição do número de filhos por família, você vai ter, segundo projeções do IBGE, uma relação de 2 para 1, ou seja, 2 pessoas na ativa para sustentar uma pessoa que está aposentada. Então, nessa situação, nós vamos ter um sistema, sistema de repartição simples, totalmente insustentável. Das duas, uma. Ou o velhinho vai ter que aceitar ganhar menos, ou a pessoa que está na ativa vai ter que pagar mais para o INSS ou para o RPPS para poder sustentar essas aposentadorias. Ou seja, esse modelo de repartição simples é um modelo insustentável. Por outro lado, o sistema de capitalização ele está embasado nas suas próprias contribuições, naquilo que você consegue acumular recursos ao longo da sua vida. Isso traz mais sustentabilidade para o sistema de previdência complementar operado no sistema de capitalização. Esclarecendo sobre a reforma da Previdência, nós temos como principal pilar desta reforma, que foi aprovada no final do ano passado, a instituição da idade mínima de aposentadoria, que no caso das mulheres é de 62 anos e para os homens de 65 anos. Além disso, foi instituído também uma contribuição mínima de 15 anos para mulheres e de 20 anos para homens. Além disso, foi instituído também que o teto do sistema tanto do RPPS como do RGPS é um só, que prevaleceu inclusive do RGPS, que é de R$ 6.101,06. Foram criadas ainda 6 regras de transição, né, para quem já estava no regime e poderia ser prejudicado por conta da mudança, né, abrupta da regra da aposentadoria. Então isso vale tanto para o RGPS como para o RPPS. Os estados e municípios têm um prazo também de 2 anos para instituir o seu regime de previdência complementar e também foi alterada uma regra de cálculo do benefício do RGPS, que é operado pelo INSS. E ele foi pouco comentado, tá? Porque essa alteração ela interfere muito fortemente na renda futura do futuro aposentado. Porque antes da reforma da Previdência, era considerado 80% das maiores contribuições, considerando o período do Plano Real para cá, julho de 94 para cá. E aí, com isso, era descartada 20% das menores contribuições. Então, normalmente, isso ajudava o trabalhador, porque como ele inicia a carreira recebendo menos, então essas contribuições menores não interferiam no cálculo do seu pagamento do seu benefício futuro. Ao contrário, agora, após a reforma da Previdência, todas as contribuições vertidas para o INSS vão ser levadas em consideração. Então, hoje se calcula com base em 100% de todas as contribuições, da média de todas as contribuições que você faz ao longo da sua vida. E isso certamente vai baixar a sua renda de aposentadoria pelo INSS. E ele parte de um número de 60%, tá? Então, considerando a idade mínima e a contribuição mínima de cada participante, no caso de mulheres 15 anos e homens 20 anos. Então, na prática, para você ter, e ele passa 60% da média de 100% das contribuições, mais 2% por ano. Então, na prática, essa regra estabelece o seguinte: para as mulheres terem direito a 100% da média de 100%, elas precisam trabalhar 35 anos, ter que contribuir para o INSS por 35 anos. Já os homens precisam trabalhar 40, tem que contribuir para o INSS durante 40 anos. Então, isso é um dado importante, porque certamente o benefício do INSS no futuro vai ser menor, graças a essa regra que foi aprovada lá na reforma da Emenda Constitucional número 103 de 2019.
Então, o que nós podemos concluir com a reforma da Previdência que foi aprovada recentemente? A participação do INSS na renda do futuro aposentado vai diminuir, vai ser cada vez menor. A Previdência Complementar assumirá cada vez mais um papel maior na renda do aposentado. E, obviamente, quanto mais cedo a pessoa poupar recursos por intermédio de um plano de previdência complementar, mais leve será seu esforço mensal na formação da poupança previdenciária. Então, com relação a essa questão de quanto mais cedo melhor, aí nós fizemos aqui um exercício de planejamento financeiro. Então, supondo um jovem que de repente, vai ter uma criança agora, né, está tendo um bebezinho agora, e aí ele quanto poupar por mês para atingir R$1 milhão, né, virar um milionário aos 65 anos de idade. Essa é uma tarefa muito árdua, né, e exige planejamento financeiro e, principalmente, né, você ter disciplina financeira. Então, considerando uma taxa de juros de 0,33% ao mês, que dá mais ou menos 4% ao ano, o esforço para essa pessoa subir essa montanha, no caso, começando aos 5 anos de idade, é de R$ 339,51 por mês. Se ele tomar essa decisão aos 10 anos de idade, esse esforço vai ser de R$ 423,24 por mês. Aos 15 anos, R$ 530,62, aos 20 anos, R$ 670, e aí vai subindo até chegar aos 60 anos de idade, onde a pessoa vai precisar ter uma disciplina de R$ 15.098,48 para atingir R$1 milhão aos 65 anos de idade. Então, o que eu queria mostrar com isso para vocês é o quanto mais cedo você começar a poupar, mais suave vai ser essa escalada nessa montanha tão íngreme que é virar milionário aos 65 anos de idade, né? E aí poder desfrutar de uma boa renda quando você atingir a idade de aposentadoria. Para finalizar essa parte, eu trouxe aqui um dado importante do IBGE, né, extraído da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, conhecida como PNAD. E essa pesquisa traz alguns dados que são alarmantes, né? Primeiro que ela aponta que apenas 1% dos aposentados no Brasil são independentes financeiramente. Agora, o dado mais alarmante dela é que 28% dos aposentados no Brasil dependem da caridade para sobreviver. 25% ainda trabalham e 46% dependem de parentes. Então, assim, é uma situação muito dramática, você ter apenas 1% de pessoas independentes financeiramente. Então, nós sempre colocamos essa pergunta, em que quadrante você quer ficar? Eu decidi ficar no quadrante dos independentes financeiramente, já tenho a minha poupança previdenciária. E você? Então, Sandro, eu estou realmente disposto a que você me conte aí quais são as vantagens do plano de Brasília Prev, né? Mas quem é a Regis que está se apresentando aí para oferecer um plano de previdência para vocês? Então, eu acho que é importante nós falarmos um pouquinho dos nossos grandes números. A Regis é uma entidade criada em 1985, completou este ano agora 35 anos de existência. Nós temos 6 patrocinadores, o BRB como a patrocinadora fundadora e outras empresas do conglomerado BRB, mais o Metrô, que é a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, que nos escolheu como gestor do seu plano de previdência. Nós temos ainda o instituidor, né, que é o instituidor do Brasília Prev, que é a Associação dos Empregados do Banco de Brasília. Nós temos 5.097 vidas sob nossa responsabilidade, sendo 3.708 ativos, 1.242 assistidos, 147 pensionistas. Nós temos 6 planos de previdência, sendo 5 abertos, um fechado e um plano de gestão administrativa. Administramos praticamente, em números redondos, 2,9 bilhões em patrimônio, a maior parte oriundo do plano mais antigo, que é o plano BD01, que é de 1985, com 78%, e o restante distribuído entre os demais planos. Nós temos um índice geral de adesão de 77%, né? A maioria das pessoas que podem entrar no plano de previdência, né? Num dos planos de previdência abertos, que a Regis administra, 77% admitem, né, fizeram a adesão ao plano do BRB. E agora, em 2020, nós recebemos com muito orgulho, né, o selo de autorregulação, né, de governança de investimentos entregue pela ABRAP, né, o que mostra a seriedade da nossa gestão de investimentos e da nossa governança de investimentos no âmbito da Regis.
E essa a nossa grande, digamos, solidez na gestão dos investimentos, a nossa competência na gestão dos investimentos, ela é dada pela rentabilidade histórica obtida nos últimos anos. Se você for analisar nos últimos 4 anos, pegando um horizonte aí de 2016 até 2019, nós temos todos os nossos planos atingiram as suas metas de rentabilidade. Que hoje equivale, no caso dos planos CVs e CDs, é IPCA mais 4,5%, e no caso do plano mais antigo, o plano BD01, é equivalente a IPCA mais 5%. Então, nós já vimos uma crescente de atingimento de metas desses planos há mais de 4 anos. Este ano é um ano mais difícil, né? O ano de 2020 é um ano mais complicado, por conta da crise provocada pela Covid-19, a crise econômica afetou os ativos de uma maneira geral, mas mesmo assim todos os nossos planos estão operando no azul, né, todos positivos, e nós acreditamos que até o final do ano eles continuarão trazendo uma boa rentabilidade e até superando as metas, se tudo der certo, até o final do ano. Então nós acreditamos que nós podemos oferecer para vocês uma expertise, uma competência muito forte na administração do seu investimento. Finalmente chegamos então na apresentação do nosso plano de previdência, o Brasília Prev. O Brasília Prev é um plano de contribuição definida. O que é um plano de contribuição definida? Ele tem basicamente 2 fases. Ele tem uma fase contributiva, né, que são os anos que você passa acumulando recursos para formar a sua reserva garantidora. E depois a segunda fase, que é a fase do pagamento de benefício, onde você vai receber esses benefícios acumulados durante todos esses anos, né? 20, 30, 40 anos, juntando recursos, e aí você passa a receber o benefício em forma de pagamento de benefício. Esses benefícios são pagos por prazo determinado e por essa razão, né, por ele ter essa característica, ele não tem risco atuarial. Então é um plano realmente que traz para o participante essa tranquilidade de não ter problema com relação a déficit ou superávit. Esse plano nunca tem isso porque o pagamento do benefício é sempre por prazo determinado. Então, quem pode aderir ao plano Brasília Prev, né? São os associados da Associação dos Empregados do Banco de Brasília, abrangendo também os seus parentes até 3º grau, cônjuges, filhos, netos, etc. O custeio previdencial e administrativo, que vem a ser as contribuições que você faz para o plano, elas são divididas em 3 partes, né? Você tem a contribuição previdenciária do participante, cujo valor mínimo é de R$100, a partir de R$100 você já pode fazer a sua contribuição para o plano Brasília Prev, e pode ser alterado a qualquer momento, mas sempre respeitando o valor mínimo de R$100. O aporte, né, que é a contribuição que pode ser feita a qualquer momento, inclusive com pontos do cartão de crédito. Nós lançamos agora recentemente uma parceria com a BRB Card, chamado BRB Pontos Curtaí, né? Então você pode converter esses pontos, né, do cartão de crédito em aportes extraordinários. Você pode, por exemplo, usar o saque aniversário do FGTS, né, para poder também aportar recursos no seu plano de previdência, enfim, um dinheiro extra que surgiu, um 13º, né, umas férias, uma parte das férias você quer, ao invés de torrar tudo nas férias, você pode juntar lá e fazer um aporte extraordinário no seu Brasília Prev. E, por último, você tem a contribuição administrativa, que no nosso planejamento não será cobrado nos 2 primeiros anos de vida de constituição do Brasília Prev, graças a essa parceria que nós temos com a EBRB, que vai nos ajudar a manter o plano nos primeiros 2 anos de funcionamento do plano. Então, a contribuição administrativa ela serve única e exclusivamente para pagar as despesas do plano. Água, luz, telefone, sistema, despesas bancárias, enfim. Então, tudo isso é despesa do plano e a gente só cobra absolutamente o valor necessário para pagar essas despesas. Bom, do outro lado, nós temos os benefícios, né, os requisitos e o prazo de recebimento dos benefícios. Então, quais são os benefícios que são pagos ao participante? É a renda de aposentadoria programada e a renda de aposentadoria por invalidez. Quais são os requisitos para você aposentar na renda de aposentadoria programada, por exemplo? A idade mínima é de 55 anos, olha, 10 anos mais cedo do que o INSS, e não precisa estar aposentado pelo INSS para requerer o benefício, tá? Isso é importante. E tem que ter 60 meses de contribuição ao plano.
Por outro lado, a renda de aposentadoria por invalidez, você precisa, é a única vinculação que nós temos com o INSS ou com o RPPS. Você tem que estar aposentado por invalidez ou no regime geral ou no regime próprio, que é a Previdência dos Servidores Públicos, tá? E 12 meses de vinculação ao plano. O prazo de recebimento do benefício, você escolhe, varia de 5 a 30 anos. Se você quiser programar o seu recebimento por 5, tudo bem. 10, 15, 20, o máximo é de 30 anos. Então, entre 5 e 30 anos, você pode escolher qualquer prazo de recebimento do seu benefício. Além disso, o Plano Brasília Prev também te permite, no ato da sua aposentadoria, você requerer uma antecipação de 12 parcelas. É como se funciona como um resgate parcial, né? Você recolhe, solicita, né, essas 12 parcelas antecipadamente para pagar alguma despesa eventual, quitar um empréstimo, quitar um carro, quitar uma casa, enfim, você pode utilizar dessa forma também, você que escolhe. Já o benefício para os beneficiários, ele se reverte num pecúlio por morte pago aos seus beneficiários conforme a indicação no seu cadastro, né? Na hora que você faz o cadastro, que ele pode ser mudado a qualquer momento, você indica seus beneficiários e o percentual de contribuição que cada um vai receber em caso de você vier a falecer. E com relação ao pecúlio, não há incidência de imposto de renda sobre o valor pago a título de pecúlio. Além disso, o Plano Brasília Prev tem também uma outra novidade importante, que é a cobertura securitária. Você pode contratar, junto com o plano, além do plano de previdência, uma cobertura, um seguro de vida para cobrir morte, em caso de morte, invalidez e até longevidade, né? Porque o plano ele permite também que você contrate seguro para isso. O longevidade você não precisa nem fazer essa decisão agora. Você pode contratar ele só quando você for aposentar. Agora, o de morte e invalidez, se você quiser contratar, vai ser possível você contratar junto com o seu plano de previdência, o que pode melhorar, inclusive, o pagamento do benefício, principalmente para os seus beneficiários, né? Quando você está no início, você ainda tem pouco recurso acumulado no plano. Além disso, o Plano Brasília Prev possui 3 institutos, que são alternativas em caso de perda do vínculo com a instituidora. Temos o resgate, que por ele ser um plano instituído, ele tem uma grande vantagem. Ele tem um resgate total e tem um resgate parcial. O resgate total é você resgatar tudo que você colocou, que você depositou dentro do seu plano de previdência. Ele tem que ter uma carência mínima de 36 meses de vinculação ao plano, mas você pode fazer o resgate sem problema nenhum após cumprida essa carência mínima de 36 meses. Nesse caso, é bom lembrar, no caso do resgate, tem incidência de imposto de renda alíquota de 15%, que é cobrada na fonte. E tem também o resgate parcial, que é uma novidade interessante, né, no plano de previdência, que ele tem uma carência inicial também de 36 meses, né, assim como na total, né, e você pode fazer novos resgates parciais a cada período de 24 meses, sempre limitando a 20% do saldo acumulado. Então, isso é bem interessante. Por exemplo, você fez um plano de previdência para o seu filho, ou para sua filha que acabou de nascer, quando chegar aos 18 anos, ele quer usar o dinheiro para pagar a faculdade, por exemplo. Então, você pode recorrer ao plano de previdência, né, sacar 20% para pagar as despesas da faculdade, ou comprar, passou na UNB, não vai pagar a faculdade, paga o carro para o seu filho, né? Então, esse recurso é bem interessante você utilizar no plano de previdência complementar, como é o Brasília Prev. Tem a portabilidade, que é a possibilidade de você transferir o saldo de tudo que você acumulou para o outro plano de previdência, aí nesse caso não há incidência de imposto de renda, e o benefício proporcional diferido, que é a possibilidade de você receber no futuro a partir das cotas pessoais já depositadas. Você, por exemplo, contribuiu até os 49 anos, faltam só 6 anos para você aposentar, e você não quer mais contribuir, já acha que já chegou no limite do necessário, já atingiu o seu R$1 milhão de objetivo de acumulação de recursos, você simplesmente para de pagar, e aí quando você atingir os 55 anos de idade, você requer o seu benefício em forma de benefício proporcional diferido. Essas são as alternativas de institutos que o Plano Brasília Prev permite. O regime de tributação ele é determinado pela Lei 11.053, que é uma lei lá de 2004, e ele estabelece o seguinte: quando você entra num plano de previdência complementar, você tem que tomar uma decisão. Se você mantém na tabela progressiva ou se você opta pela tabela regressiva do imposto de renda. Tá? É importante dizer que você tem que tomar essa decisão quando você entra no plano. Quando é que você vai começar a pagar o imposto de renda? Somente quando você começar a receber o benefício ou quando você optar pelo resgate.
Então, é uma decisão que você tem que tomar de imediato, mas o efeito dela só vai acontecer daqui a muitos anos, né? Então, esse é um ponto importante na regra do regime de tributação. Uma vez decidido, ele infelizmente não tem como alterar. A tabela progressiva do imposto de renda é essa tabela normal de imposto de renda que nós já conhecemos, né? Que é debitado, por exemplo, do seu contra-cheque. E quando você faz a sua declaração anual do imposto de renda, ela tem essa característica, né? De ter uma alíquota mínima de 7,5% e vai até 27,5%, né? E aí você faz o ajuste na sua declaração anual do imposto de renda. No resgate, quando você faz um resgate no plano de previdência, é debitado na fonte, né? 15% é cobrado na fonte e é compensado na declaração anual do imposto de renda. A tabela regressiva do imposto de renda, ela difere da tabela progressiva porque ela é um imposto definitivo, ou seja, ela não tem como compensar na sua declaração anual do imposto de renda. É uma opção irretratável e a forma de cobrança da tabela regressiva ela é aplicada levando em consideração o prazo de acumulação dos recursos. Ela começa com uma alíquota de 35%, mas em compensação, se você ficar um longo prazo, por exemplo, um prazo superior a 10 anos, aplicando os recursos e só após esses 10 anos começar a receber o seu benefício previdenciário, você vai ter uma alíquota bem menor, de 10% comparativamente à tabela progressiva, que é sempre 27,5%, no caso, para as rendas mais elevadas. Então, esse é um ponto importante. A tabela regressiva, para quem acredita mesmo que vai aplicar esse recurso por um prazo longo, a tabela regressiva é muito melhor do que a tabela progressiva. Além disso, o benefício, no caso pago por intermédio da tabela regressiva, no caso, utiliza o método de pagamento de imposto, né, que nós chamamos de cálculo de imposto, chamado método PEPS, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, nesse caso, como é que funciona? Quando você começa a contribuir para o plano de previdência, ele recebe uma espécie de um número, né? Então, primeira contribuição, segunda contribuição, terceira contribuição e por aí vai. E aí, esse número é justamente o prazo. Se quanto maior o prazo você tiver, como temos na tabela progressiva, né, 10 anos, então os primeiros benefícios, quando vão ser pagos, eles vão utilizar as primeiras contribuições, né? E aí, com isso, se você tiver um prazo mais longo, você vai ficar enquadrado exatamente naquela situação. Por exemplo, se ficar 10 anos, você vai pagar a alíquota menor, de 10% sobre o rendimento que você vai receber do seu plano de previdência. É assim que funciona a tabela regressiva. Se você quiser maiores informações, nós produzimos um outro vídeo com informações bem detalhadas de como funciona a tabela progressiva e a tabela regressiva, ok? Agora, independentemente da escolha da tabela de tributação progressiva ou regressiva, quem contribui para um plano de previdência complementar, ele tem essa possibilidade de abater da sua base de cálculo do imposto de renda todas as suas contribuições, até o limite de 12% da sua renda anual. Então, supondo um trabalhador que tem uma renda mensal em torno de R$ 6.101,06, que por um acaso é o teto do regime geral de previdência social. Então, essa pessoa vai ter um salário base anual de R$ 73.212,72. Abate desse valor a contribuição para o INSS, mas se a pessoa está contribuindo para o plano de previdência, está usando o limite de 12%, então o valor da sua contribuição ao plano de previdência anual, ou seja, R$ 8.785, abate também da base de cálculo do imposto de renda. E com isso, a base do imposto de renda dele fica menor, de 55, ao invés de cobrar sobre 73, vai cobrar sobre R$ 55 mil. Nessa base de cálculo de R$ 55 mil, incida a alíquota menor, inclusive do imposto de renda, que é 22,5%, 12.570, menos a parcela a deduzir, nós temos um imposto devido de 4.937. Por outro lado, uma pessoa que não tem plano de previdência, então ele não tem o benefício do plano de previdência, né? Então fica zero nesse campo, e a sua base de cálculo do imposto de renda é de R$ 64.655,64. Ele incide a alíquota maior do imposto de renda, que é 27,5%, parcela a deduzir de 10.432, o imposto devido sai em 7.347. Ou seja, entre uma pessoa que tem plano de previdência e uma pessoa que não tem plano de previdência, gera uma economia tributária anual de R$ 2.410,72. É um senhor incentivo para quem tem
plano de previdência complementar. Então, para quem tem alguma dúvida, queria fazer uma simulação, nós temos os nossos simuladores que estão disponíveis na Regios, no www.regios.org.br. Então é isso, está aí apresentado o nosso plano Brasília Prev. Se você quiser maiores informações, é só entrar lá no site da Regios, regios.org.br, e pega lá mais informações. Se você ainda tiver dúvidas, dá uma ligada para a gente no 3035 4400 ou no nosso canal de relacionamento, relacionamento@regios.org.br. Eu espero que vocês fiquem satisfeitos e não deixem de aderir, né, ou de indicar os seus amigos, seus parentes para o Plano Brasília Prev. Muito obrigado e até a próxima.